Profecia de Daniel. O livro de Daniel apresenta o profeta como contemporâneo dos reis babilônios, Nabucodonosor II e seu filho Baltazar, e dos reis Ciro e Dario da Pérsia, portanto, atuando praticamente de 600 a 500 a.C., o que parece improvável. Por outro lado, as visões dos capítulos 7 ao capítulo 12 caracterizam até nos pormenores o rei Antíoco IV Epífanes, perseguidor dos judeus no tempo dos Macabeus, 175-164 a.C. Isso leva a pensar que o quadro babilônico seja fictício e que o livro seja um escrito de resistência do tempo dos Macabeus, a memória do sábio judeu Daniel, exilado na Babilônia e mencionado em Ezequiel 14:20. Serviria para oferecer visões alentadoras aos assideus, que é igual piedosos, e aos macabeus em sua resistência contra Antíoco. Os estudiosos datam o livro no tempo de Judas Macabeu, um pouco antes de 164 a.C., pois não menciona a reconquista do Templo de Jerusalém nesse ano, e quanto à morte de Antíoco, ocorrida pouco depois, evoca numa maneira que não corresponde aos fatos históricos. O texto apresentado nesta tradução, em conformidade com a Nova Vulgata e com a Vulgata de São Jerônimo, contém, além do texto da Bíblia hebraica, conferir Daniel capítulo 1:12, as histórias de Susana e de Bel, e o dragão, conferir Daniel capítulo 13 ao 14, e os cânticos de Azarias e dos 3 jovens inseridos no capítulo 3, que se encontram somente no texto grego, na Septuaginta, e Teodosião, usado por Jerônimo. Estes trechos são considerados deuterocanônicos pela Igreja Católica e Ortodoxa. As igrejas da Reforma os consideram apócrifos, embora edificantes. Os capítulos de 1 ao 12 são compósitos à parte. Conferir de 1 a 2 e 4a. É escrita em hebraico. Conferir 2, 4b. Também o 7, capítulo 7, 28, na língua irmã, o aramaico. E os capítulos 8 ao capítulo 12, novamente em hebraico. Curiosamente, essa divisão linguística não coincide com a divisão das matérias. Vejamos uma síntese do livro da profecia de Daniel. A primeira parte é narrativa, corresponde ao capítulo 1 ao capítulo 6. Daniel e seus companheiros em Babilônia. Capítulo 1. Sonho da estátua dos pés de barro. Capítulo 2. Episódio dos 3 jovens mais cânticos. Capítulo 3. Sonho da grande árvore. Fim. Capítulo 3 e ao capítulo 4. Banquete de Baltazar. Capítulo 5. Daniel na cova dos leões. Capítulo 6. E também a visão do Filho do Homem. Capítulo 7. Vejamos nessa síntese uma segunda parte que corresponde a Apocalipse de Daniel,
a revelação de Daniel, capítulos 8 ao 12. O carneiro e o bode, capítulo 8. As 70 semanas, capítulo 9. O anjo revelador e os sucessores de Alexandre, Antíoco Epífanes, capítulo 10 ao capítulo 11. A ressurreição dos justos, apoteose, capítulo 12. E na síntese da profecia de Daniel, também no terceiro ponto, encontramos os anexos deuterocanônicos, que fala da história de Susana, capítulo 13, e também Bel e o dragão, no capítulo 14. Vejamos agora o conteúdo geral do livro da profecia de Daniel. A obra divide-se numa parte mais narrativa, como já vimos na síntese acima, Daniel de 1 a 6, e uma parte mais apocalíptica, visionária, Daniel 7 ao 12, seguida dos dois anexos independentes um do outro, a história de Susana, Daniel 13, e o episódio de Bel e o dragão, Daniel 14. A parte narrativa conta a vida de Daniel e seus companheiros na corte do rei da Babilônia, inclusive as explicações dos sonhos do rei, enquanto a parte apocalíptica é uma visão da história do tempo de Antíoco Epífanes. Os episódios dos capítulos 2 ao 6, em aramaico, são cronologicamente independentes um do outro, ao passo que a cronologia do capítulo 7, primeiro ano de Baltazar, é continuada nos capítulos seguintes. Talvez o capítulo 7 tenha constituído originalmente o fim das visões dos capítulos 2 ao capítulo 7, narradas em aramaico, ulteriormente continuando em hebraico nos capítulos 8 ao capítulo 12. O capítulo 1 em hebraico teria sido anteposto. Passamos para os temas específicos do livro da profecia de Daniel. O primeiro ponto dos temas específicos fala da apocalíptica e a compreensão ampla da história. O estilo apocalíptico que já encontramos em Ezequiel, conferir a introdução a Ezequiel, não é primitivo ou ingênuo, mas baseia-se numa visão ampla da história, talvez possibilitada pelo contato com a cultura grega. Deus dá a conhecer, Apocalipse igual a revelação, as grandes linhas da história, e isso na ótica da vitória final dos justos. Os potentados pensam que dominam o mundo, mas a realidade profunda, aquela que o apocalíptico enxerga. No ponto 2, não é essa o Apocalipse de Daniel, capítulo 7 e 8 ao capítulo 12. É um esboço de ampla envergadura, abrangendo 4 séculos de história, desde os babilônios por volta de 600 a.C. até os sucessores de Alexandre Magno, especialmente Antíoco Epífanes por volta de 170 a.C. A visão ampla da história, os sucessores surgimentos e declínios dos impérios, as 4 feras de Daniel no capítulo 7. O ponto 3, ensina aos piedosos, Asidim, os assideus, que nenhum império deste mundo tem a última palavra. Se a historiografia anterior, conferir Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e também 1 e 2 Reis, podemos conferir ainda na introdução aos livros históricos, representa a memória em tempos de soberania nacional. Os apocalipses abrem a perspectiva histórica ampla em tempos de perseguição.
a esperança do povo perseguido. No ponto 5, fala da fidelidade ao Deus de Israel. Em todas as páginas lemos a fidelidade ao Deus de Israel em contexto contrário, quer de Daniel e os jovens da Babilônia, quer dos piedosos nos séculos anunciados nos capítulos 7 ao capítulo 12. Esta fidelidade não é apenas interior, mas exterior. Observar as leis alimentares, não adorar as estátuas idolátricas. Mensagem valiosa no tempo da redação do livro. Quando alguns judeus procuravam esconder sua circuncisão, conferir 1 Macabeus 1:15 e também hoje. No ponto 6, no ponto 6 dos temas específicos da profecia de Daniel, fala dos mártires. Os mártires, em diversos momentos, o livro de Daniel enfatiza os mártires, quer na realidade crua e de sua morte por fidelidade à aliança. O sumo sacerdote Onias, Daniel 11:22, conferir 1 Macabeus 12. Quer à luz da proteção que Deus lhes confere os 3 jovens, Daniel, conferir Daniel 3, capítulo 3. O próprio Daniel, no capítulo 6, o tempo da redação final do livro, segundo século antes de Cristo, é o tempo do martírio, a perseguição de Antíoco Epífanes, do qual nos informam os livros dos Macabeus, sobretudo segundo Macabeu. No ponto 7 dos temas específicos da profecia de Daniel, a futilidade do sistema babilônico e do sistema idólatra em geral, divertem-nos a paródias que ocorrem no livro, a superioridade do regime alimentar judaico sobre os churrascos dos babilônios, a estátua do regime dos pés de barro, os carrascos engolidos por sua própria folgueira, a loucura do rei, as feras que se devoram entre si, o engoldo do culto idolátrico. Lembre-se, porém, de que o principal visado dessas paródias não são os ídolos da Babilônia, em 550 a.C., e sim o poder de Antíoco Epífanes e sua religião e cultura de importação grega, no tempo da redação do livro, no ano de 165 a.C. Isso nos leva a atualizar para hoje a mesma crítica a toda forma de idolatria, ou seja, de sistemas que querem ocupar o lugar de Deus. No ponto 8 dos temas específicos da profecia de Daniel, a justiça de Deus, vencedora da hipocrisia, a história de Susana, ausente do hebraico e precedendo Daniel no texto grego, vem completar de modo feliz a visão apocalíptica macro, oferecendo uma olhada micro no cotidiano da comunidade judaica da diáspora. O Deus que age na grande história age também no cotidiano. Chama o profeta das grandes visões para desvendar a hipocrisia dos anciãos que assediam a casta Susana.